Estamos começando mais um Fé e Cidadania, dando continuidade ao trabalho da Igreja Coreana no Brasil. Estamos aqui novamente na sede da Missão Diáspora, aqui no bairro do Cambuci, em São Paulo. Hoje, as nossas entrevistas, os 3 blocos do programa: entrevista, utilidade pública, arte e cultura, com o reverendo Deocleciano, nosso querido pastor Del, e que é um trabalho da Igreja Coreana com um pastor angolano. Imagine a surpresa que Deus nos fez hoje. Não saia daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania, mostrando gente do bem, fazendo o bem bem feito, gente que além da fé inteligente, da fé que funciona, promove o bem-estar social. Fé e Cidadania especial Igreja Coreana. No programa passado você conferiu o reverendo Pedro Lee falando sobre toda a sua trajetória como missionário coreano. E hoje nós vamos conversar com um brasileiro que trabalha com coreano. Como vocês sabem, eu também já tive essa experiência e é com muito orgulho e prazer que eu retomo aqui toda essa graça dimensional refletida pela Igreja Coreana no Brasil. E hoje, para falar dessa experiência como brasileiro trabalhando com os coreanos, o nosso querido pastor Del, né? É o reverendo Deocleciano, mas carinhosamente nós chamamos de pastor Del. Antes de falar qualquer coisa sobre missão coreana, pastor Del, quem é o pastor Del? Como pai, marido, cidadão, profissional? Bem, eu na verdade sou um brasiliense criado em São Paulo e pastor Deocleciano, o pastor Del, como sou conhecido, sou na verdade casado com Simone, uma mulher que eu amo, e também tenho 3 filhos e 3 netos e também tenho um poodle, um cachorrinho que eu gosto demais. Na verdade, pastor Del tem sido um homem que tem se dedicado ao estudo. Eu atualmente estou doutorando em divindade por uma faculdade com sede em Los Angeles chamada Coen, e no Brasil a correspondente é a FATEFE, ou seja, fica em Arujá. E eu tenho trabalhado com os coreanos durante já um bom período, um longo tempo, e a minha experiência tem sido ímpar. Eu tenho, na verdade, aprendido com eles questões éticas, disciplina e principalmente doutrina. Os coreanos, como presbiterianos, eles primam realmente pela sã doutrina. Então, a base teológica é a base teológica da teologia reformada, e a visão coreana do reino de Deus é uma coisa apaixonante, uma coisa que realmente ela mexeu comigo. Eu, tendo uma origem na Igreja Batista, eu fiz seminário também batista, mas depois de ter então a possibilidade, o privilégio de ser convidado na pessoa do reverendo Pedro Lee e também reverendo Kang, eu aceitei então o desafio, também o convite para que eu pudesse então estar caminhando junto com eles. E tem sido para mim, como eu disse, motivo de grande alegria como brasileiro. Destaco também uma grande responsabilidade, porque somos na verdade ocidentais, tratando com orientais, é uma outra cultura, é uma outra visão, mas para mim tem sido uma experiência muito boa, porque nesses anos todos eu tenho aprendido e tenho, como sempre digo, tenho bebido numa fonte segura. Então são pessoas realmente sérias, homens compromissados com o reino de Deus, de forma que hoje na missão diáspora eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque tenho, como eu disse, aprendido o evangelho e como falo também, os coreanos eles têm como prática a teologia, mas a teologia que sai do papel e vai realmente para a atitude, a teologia na prática. Pastor Del, você começou trabalhando na contabilidade da missão diáspora, é isso? E eu quero pegar esse gancho, creio que Deus, o Fé e Cidadania sempre tem
como base mostrar a gente que além da fé, que faz o bem feito, eu estou percebendo que o Espírito Santo está trabalhando aqui o senso de identidade, né? Del, filho de Deus, marido da Simone, pai de Rafael, Bárbara e Felipe, discípulo de Jesus que serve aqui na Global Mission Society, é isso? A GMS do Brasil, contador, pastor, professor e diretor, né? Hoje você é o diretor, o secretário executivo aqui da Missão Diáspora e diretor do GMS. Sim, justamente. Tá aí, gente do bem, fazendo o bem feito. E hoje aqui do FATEFÉ, Seminário e Faculdade da Fé, reformada na cidade de Arujá, um prédio muito bonito, onde missionários são assistidos e especialmente nós estamos com um grupo de pastores da Angola, formados, frutos aqui do FATEFÉ. Nós já falamos com o pastor Pedro Kibala, agora o pastor Simplício, ele vai falar o nome dele direitinho, essa figura bonita, com todo respeito, transmitindo para nós aí essa graça do povo africano. E o pastor Simplício vai estar falando do ministério, como ele é fruto aqui do FATEFÉ, estudou aqui, está fazendo mestrado hoje, né? Boa tarde, paz, meus queridos. E agradeço a Deus por esta oportunidade, pelo convite de estar aqui junto com os irmãos. É sempre uma bênção termos essa oportunidade de falarmos da parte de Deus. Como já foi mencionado, eu sou pastor, o meu nome é Simplício, Manzenza José João Simplício, mas quase todo mundo me chama por Simplício. E também sou fruto deste seminário FATEFÉ. Já estou aqui no Brasil faz mais ou menos 8 anos que eu deixei Angola, vim me formar, terminei o bacharel e este ano estou terminando agora o meu mestrado. Sou casado e sou pai de uma filha chamada Jasmine. Amém. E eu fiquei sabendo que o pastor vai voltar para Angola em dezembro, no final do ano, depois o irmão quer levar uma comitiva para conhecer Angola, está conhecendo a realidade. Isso já está gerado no mundo espiritual, é um sonho, precisamos orar, porque eu quero desafiar aí os nossos patrocinadores, mantenedores, o Fé e Cidadania quer ir lá fazer essa cobertura aqui de Angola, acompanhando você. Durante este tempo eu tenho trabalhado com a Igreja Batista do Povo da Vila Mariana, da igreja do pastor Enéas Tornini, e Deus tem colocado um projeto no nosso coração, que é o projeto Missão Ágape. E este já que é o meu último ano aqui de formação, estou terminando o mestrado, no final do ano estarei voltando para Angola e a gente tem traçado alguns planos, estamos preparando alguns projetos para Angola e depois a gente vai expandir para outros países africanos. Então, no final do ano eu estarei voltando, preparar o lugar e o próximo ano estará indo para Angola uma grande equipe de pessoas que querem contribuir para missões lá em Angola e em outros lugares da África. A gente está com muitos projetos, não somente começar igreja, mas também projetos sociais, e aproveito até já deixar aqui o motivo de oração, pedido de oração, que os irmãos estejam intercedendo por nós, que Deus esteja abençoando a nossa volta para lá, e que tudo possa ser abençoado debaixo da graça de Deus, não somente a vossa oração, mas todo o apoio necessário, porque estamos pensando grande, o trabalho vai ser muito grande e precisamos de todo o apoio necessário, tanto de orações e como de outros apoios também. Então, intercessores, indo, orando e contribuindo. Amém. Nós vamos estar dando aí toda a
conversando aqui com os pastores, com o pastor Pedro Kibala, outros pastores, o reverendo Dr. Lee, para que a gente possa também aí entrar nesse projeto. Amém, amém. África com o pastor, África já com o pastor Simplício. Deus abençoe. Muito obrigado. Você quer deixar uma mensagem para os nossos telespectadores? E eu creio que, sabe, pastor, que a unção que eu sinto aqui, a graça que eu sinto aqui é do envio, o poder do envio. Não sei se você está sentindo isso, mas eu estou sentindo uma unção muito forte de Deus nessa parte. Talvez alguém que vai estar nos vendo está precisando desse momento. Que sabe que, como missionário que você é, às vezes muita dúvida, incerteza, questão financeira, questão familiar, questão ministerial, as questões que às vezes pesam sobre o missionário. Sim. E eu creio que Deus está usando as nossas vidas, principalmente a do irmão, para falar, vai, que o Senhor é contigo por onde quer que andares. É isso? A minha mensagem para todo mundo é que Deus tem nos chamado e Ele não nos tem chamado em vão. Ele tem colocado em nossos corações uma vocação. Acredito que o irmão que está acompanhando tem uma vocação que vem da parte de Deus. E apesar de todas as dificuldades, impossibilidades que podemos enxergar assim quando nós olhamos pelos olhos humanos, devemos contar com a graça de Deus em nossas vidas. O Deus que chama, o Deus que dá a vocação, Ele não abandona os seus vocacionados. Ele é o Deus que chama, Ele é o Deus que vocaciona, Ele é o Deus que sustenta a pessoa que Ele vocacionou. E ao enviar, este mesmo Deus acompanha a missão toda e Ele abençoa a missão. Por mais que haja dificuldades, por mais que haja aparentes dificuldades, o nosso Deus é o Deus que nunca abandona, Ele sempre acompanha e Ele sempre abençoa quando Ele envia. Amém. Pastorzão, obrigado. Obrigado. Estamos juntos. O Senhor une homens de todas as tribos, raças e nações. Amém. Para proclamar que Jesus é o Kyrios, Jesus é o Senhor absoluto. Hoje nós estamos falando de cidadania através da igreja coreana, essa igreja que tem influenciado o mundo com ações de cidadania que realmente são edificantes e expressam essa igreja segunda cidadã, expressam essa igreja de utilidade pública. E o nosso entrevistado de hoje, o reverendo Del, diretor da GMS do Brasil e secretário da Missão Diáspora, vai estar falando da sua experiência como homem que promove ação social, homem que promove cidadania através da fé. Del, eu sei que você tem muita experiência com ação social. Fale um pouquinho dessa experiência para os nossos telespectadores. Bem, na verdade eu já trabalho nessa parte de ação social há 10 anos. Eu atualmente sou diretor de uma ONG que tem sede em São Bernardo do Campo. Nós temos ali então 1.200.000 metros quadrados, onde pessoas ali são levadas para libertação de drogas. Na verdade eu falo drogas, mas é álcool e também todo tipo, ou seja, de substância que possa causar dependência. Temos um trabalho ali realmente sendo feito pela fé. Na verdade, o custo hoje para a libertação de um dependente é muito alto, mas a nossa visão é reino de Deus e nós, na verdade, cobramos ali uma pequena taxa, e esse trabalho também é um trabalho onde nós vemos ali o poder de Deus, porque dali já saíram pastores, missionários, homens realmente transformados. Foram famílias que foram reintegradas através da libertação que foi feita através do encontro do homem ali naquele lugar com Jesus. Ou seja, a atuação do Espírito Santo ali, libertando, curando e restaurando. Além disso também, atuei e estou atuando ainda em outras áreas sociais. Fiz um projeto também na cidade de Guarulhos, onde nós tivemos ali uma escola de futebol e chegamos inclusive até disputar o campeonato da Liga, ficamos em 3º lugar, sendo também uma escola de futebol filantrópica. Na verdade não cobramos nada e foi realmente uma experiência muito boa e muito rica. Além disso também fiz ali alguns trabalhos de também servindo refeições no centro de Guarulhos,
onde eu pude ter o privilégio ali de estar ali realmente no fundo do poço, com algumas pessoas ali, e hoje, até mesmo quando eu passo ali no centro de Guarulhos, indo para Ipag, eu encontro alguns moradores de rua que me cumprimentam e falam: tudo bem, pastor Del? Eu até fico surpreso porque realmente marcou, né? E fico feliz porque eles reconhecem que um dia eu pude ajudá-los. Ele vai voltar falando da sua experiência como contador, como administrador aqui da Missão Diáspora e de GMS, porque a ação social, se não doer no bolso, não é ação social, não é? Hoje a gente vê muito assistencialismo, mas a ação social que liberta, que cura, missão integral, transformadora, tem que doer. Aí vamos falar de números aqui com o reverendo Diocleciano, ou para os íntimos, pastor Del. Sai daí não, voltamos daqui a pouquinho com mais Fé e Cidadania para você. Estamos chegando ao final do Fé e Cidadania desse dia, falando aí sobre a igreja coreana, mês de abril inteiro, os 4 programas voltados para o ministério da igreja coreana, juntamente com a GMS, Global Mission Society, que é a maior missão da igreja coreana, e estamos falando aqui com uma autoridade. O pastor Del é o que cuida da parte administrativa, burocrática, contábil da Missão Diáspora e da Seminário Teológico GMS. Isso mesmo, pastor Del. Eu sei, você não vai falar coeficientes, mas eu sei que para manter uma estrutura dessa, com escola, alimentação, tudo, água, luz, funcionário, os números passam de alguns dígitos. O que a gente aprende com a missão coreana, principalmente com a missão diáspora, com o Seminário Teológico GMS? É lição para muita igreja, né? E o senhor, como contador, como um dos diretores, um dos administradores, pode fazer essa sintonia, essa sincretização de fé com ação. Na verdade, o que acontece, como eu disse no começo, é muita responsabilidade realmente você administrar bens. E quando se fala de uma missão coreana, você está falando de bens de pessoas que são, na maioria, estrangeiros. São coreanos. E oferta é sangue. Oferta é a oferta do povo, da Coreia, gente que acredita na fé, que doa o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição para que tudo isso venha a ser feito. Então a responsabilidade não dobra, triplica, não é isso? É verdade, o bispo tem razão. Como eu disse, na verdade a cultura oriental, ela exige de nós brasileiros, ocidentais, algumas adaptações. E eu louvo a Deus, porque quando nós falamos de GMS ou Missão Diáspora, nós entendemos que são pessoas do outro lado do globo, que estão ali dobrando os joelhos e ofertando, mas ofertando realmente com alegria. Para você ter noção do que é ofertar para um coreano, eles, por exemplo, é vergonhoso para um coreano dar dízimo na igreja com notas usadas. Eles vão ao banco, pegam então o dinheiro novo e colocam a sua oferta, o seu dízimo no gasofilácio. De maneira que cuidar dos números, da contabilidade de uma missão como essa é muita responsabilidade. Ainda sabendo que, como disse o bispo, é o sangue de pessoas. Eu vejo dessa forma. E louvado seja Deus que eu tenho podido ajudar na administração e também na contabilidade da missão diáspora aqui no Brasil já há quase 10 anos. Eu penso que para nós brasileiros é um exemplo de administração. Eles na verdade têm uma palavra, um termo que eles usam muito, e eu vou repetir agora aqui para você, que é pali-pali. Pali-pali significa rápido, ou seja, urgente.
a cultura coreana, eles têm como um dos princípios as coisas urgentes. Tudo basicamente é para ontem. E nós, como ocidentais brasileiros, somos, na verdade, sempre temos uma filosofia contrária. Porque, não, ainda, olha, tem tempo ainda, tem mais ainda o mês que vem, ainda tem mais tempo. Quando vê, chegamos então à última hora. Mas com os orientais coreanos não são assim. Na verdade, são pessoas que gostam de tudo bem feito e de forma rápida. Ou seja, a palavra de ordem para eles realmente é confiança e também precisão. E ainda, ou seja, o lema, né, é qualidade em tudo aquilo que você possa realizar e fazer. Ainda quando se trata de coisas do reino de Deus, ainda que eles exigem mais de nós brasileiros, que nós então possamos fazer uma coisa bem feita. Então, como contador, diretor também da Missão Diáspora e do Seminário GMS do Brasil, eu vejo que realmente a minha responsabilidade é muito grande. Nós temos hoje no seminário, ali são vários seminaristas e são famílias também. Temos ali pastores, futuros pastores, missionários e missionárias, de maneira que a responsabilidade de tudo isso, ela se reflete nos papéis. Alguém já disse que os números não mentem, é verdade, mas eu quero dizer para você que é uma coisa de Deus, porque a oferta que vem da Coreia, ela tem suprido as necessidades e Deus tem dado sabedoria, ou seja, a liderança, esses homens de Deus coreanos, para administrar o dinheiro, de forma que não falte nada. As necessidades têm sido supridas e como é também uma instituição aqui, ou seja, que tem visão do reino, tudo tem acontecido aqui também pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E eu tenho experimentado isso na Missão Diáspora. Administrar os números, ou seja, os papéis, os documentos, mas no final de tudo é gratificante quando eu posso ver então que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Como eu disse no início, eu tenho aprendido com eles a maneira de administrar bem os seus bens. Isso eu tenho colocado em prática na minha vida, na minha casa, na minha família e principalmente também no meu ministério. A missão da Igreja Coreana no Brasil e no mundo tem utilizado de forma significativa o nosso famoso TTT. Gente que empreende o reino de Deus com seu tempo, tesouro e talento. Voltamos daqui a pouquinho para finalizar o nosso Fé e Cidadania de hoje. Estamos terminando mais um Fé e Cidadania, especial Igreja Coreana. E o pastor Del vai deixar uma mensagem de paz e esperança, mensagem profética para você, nesse dia tão abençoado, onde estamos falando de gente séria, gente que faz o bem feito, com ética e com alegria. Bem, na verdade eu quero deixar para vocês o versículo que é o versículo da minha vida, é o versículo que resume o meu chamado. Palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, quando ele fala no versículo 28 que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho certeza que, como eu também, Bispo Eliseu, você tem também tido o privilégio, a possibilidade de também fazer a diferença, não somente na sua casa, mas também na sociedade e principalmente também no mundo. Eu recebi um chamado pastoral e uma das palavras também do apóstolo Paulo, e eu digo isso porque eu sou na verdade um fã incondicional dele, e um versículo que falou muito ao meu coração, e eu sempre me lembro também desse versículo, 2 Timóteo 4, versículo 2, na parte A, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte a Timóteo: prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Esse versículo tem sido realmente a motivação
e o motivador de eu continuar então pregando a palavra e entendendo a necessidade do estudo teológico, porque tudo isso tem na verdade colocado diante de mim uma visão mais clara e mais cristalina do reino de Deus. E quero dizer para você que está agora nos assistindo, que a estrutura da missão diáspora e também do Seminário Teológico GMS do Brasil está também à sua disposição. Basta você entrar em contato com o Bispo Eliseu ou também comigo mesmo, e nós vamos então ter a possibilidade de te abençoar, você então tendo a possibilidade de conhecer um pouco mais daquilo que nós chamamos e consideramos a única regra de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? www.pastordel.com. É isso? Isso mesmo. Tem um site, um blog do pastor, www.pastordel.com ou fecidadania.com.br, ipag.org.br, missãoeclesiástica.org.br. Valeu, Pastor Del, Deus abençoe, e voltamos semana que vem com mais um Fé e Cidadania, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Que Deus te abençoe e tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor.